Bárbara. Olá a todos, eu sou Luanda Colange. Hoje a gente vai para o nosso último vídeo de comemoração dos 10 anos do Caso da Livinha com a Marcela. Eu falei para todo mundo que assim, eu acho que a apresentação tem sempre a forma que eu te vejo e tem a forma que as pessoas se veem. É, Ontem eu estava num congresso e aí tinham que me apresentar e a pessoa veio me perguntar como eu queria ser apresentada, porque tinha uma lista enorme de coisas para falar. Eu falei, se Conheço as você coisas. falar meu nome e falar que eu sou terapeuta, para mim já está de bom tamanho, as informações importantes foram ditas. Então, eu vou pedir para que você se apresente e aí depois a gente começa a conversar, que aí eu posso eu te apresentar da forma que eu te vejo. Cara, eu sou a mãe da Lilica, né? Eu sou a mãe da Lilica. Você é a mãe da famosa Lilica. Tá muito engraçado, assim, hoje, por exemplo, eu vou lá na escola e as crianças vêm falar comigo, elas não me chamam de tia, elas me chamam, ô mãe da Lilica, ô mãe da Lídia, mãe da Lídia. E o título de mãe da Lídia é um título que acabou ficando muito emblemático. Eu não me vejo apenas como mãe da Lídia, eu me vejo como com muitas outras facetas, mas eu sei que para o mundo pediátrico, eu acho que eu sempre vou ser a mãe da Lídia e para as outras crianças também. Então, esse é um título que atualmente eu carrego com muito carinho, apesar de ter consciência de que eu sou muitas outras coisas além da mãe da Lídia, e quero ser muitas outras coisas além da mãe da Muitas Lídia. coisas importantes, né? Assim, a mãe da Lili, que é a mãe da Manu, que é o oposto. Você estava até começando agora, comentando comigo que talvez a Manu possa não ser tão oposto da personalidade da Lilica, mas assim, são duas crianças, né? O Ying e o Yang, então são duas crianças de Muito personalidades diferente. totalmente diferentes, né? E a Má é advogada, depois ela tem vários aspectos que ela vai, que eu vou puxar a conversa no meio disso, que eu acho que quando a gente. Você é uma profissional. Quando você se torna mãe, independente da área que você atua, você se torna outro profissional, porque o mundo passa a ter uma cor diferente, uma sensação diferente. Você quer um mundo melhor. Eu acho que quando a gente se torna mãe, o seu desejo por um mundo melhor, ele é muito maior do que o que você tinha antes. Então você sai transformando, depois você pode até esquecer, mas por um bom tempo você sai transformando o mundo. E você vem puxando, retomando a sua carreira pós os anos iniciais da vida da Lilica, com essa sensação de mundo diferente, com esse gosto de mundo diferente, de querer um mundo melhor. E eu acho que isso é muito importante. Mas eu vou começar a história da Lilica, porque a história da Lilica ela é uma Bora. história muito famosa dentro das pessoas que eu converso, que assistem aos nossos cursos. Eu acho que hoje eu concluo casos, todos, quem me conhece sabe que não tem caso que é mais ou menos importante para mim, até os que eu não acompanho diretamente são muito importantes para mim. Mas tiveram casos que me tiraram de uma possível zona de conforto. Eu acho que eu tenho a consciência que eu sou uma pessoa estudiosa, assim, CDF, no sentido de ser CDF. A gente até brinca porque assim, eu e Marcelo. Pode se apresentar Luanda Colange, vírgula, nerd. Isso. Mas eu e Marcela estudamos no mesmo colégio, É né? verdade, Lu, é No verdade. colégio, no ensino fundamental, no Ah, colegial. num passado, num ano muito distante, Numa vida muito distante que eu não estudava, porque a Marcela era do grupo eu dos. estudava e a Luanda provavelmente fazia bullying comigo em algum Isso, momento, e a gente, graças a Deus, não se recorda porque eu era da turma da bagunça, mas hoje eu sou uma e pessoa eu não. nerd. Com certeza, a Má nerd, eu me tornei nerd na faculdade. E Então, é incrível isso, que a gente estudou junto e depois a gente se reencontrou muitos anos na vida depois e com propósitos muito totalmente grande, cruzados. né? Não. E eu acho que assim, a gente ainda nem chegou no começo do propósito do nosso encontro, né? Eu hoje, quando eu penso no virando agora essa. Não faz 10 anos que eu tô formada, vão fazer 20, mas esse processo, essas semanas conversando com as mães, foram muito mais impactantes para mim do que para qualquer outra pessoa. Falei que isso se tornou muito mais vídeos que eu vou guardar para a minha vida do que por qualquer outro motivo.
Eles são muito meus. Eu acho que foi, indiretamente, eu construí um presente para mim. Eu acho que foi isso. E vendo as conversas, conversando com todo mundo, relembrando tudo, hoje eu tenho tantos projetos para o futuro, tem tantas coisas que eu gostaria de fazer. E como eu consigo colocar cada uma de vocês nesses projetos? Eu acho que são pessoas que, principalmente no caso da Lilica, a Lilica não faz mais filho. Hoje a gente não é mais terapeuta e mãe. Hoje nós somos amigas, entende? Assim, é uma outra situação. Foi uma escolha a gente manter esse contato. E é um contato genuíno, porque a gente não se fala todo Vai dia, a para o gente fala resto da toda vida. semana. Daqui Mas 10 anos, quando a gente gravar o próximo vídeo, eu quero estar junto. isso, e a gente vai estar velhinhas lá, tomando chá. Eu vou estar tomando vinho, Marcelo vai estar tomando chá, café. E é muito impactante porque, assim, alguns casos chegam na nossa vida quando a gente acha que sabe tudo. Eu tive sempre o presente de Deus, ele me contar muito rápido, ó, sabe não, não sabe, você não sabe nada. E o não saber nada, para mim, é sempre uma coisa muito positiva, porque é aquilo que te fala, não sei nada. Agora, que legal, tenho que estudar mais. Porque é muito ruim quando você vai falar, eu acho que eu sei. Não, e a Lilica foi um caso desse, porque a Lilica, é, É muito diferente, ela né? é muito diferente. Ela é muito diferente. E, ao mesmo tempo, eu comecei falando da Lívia, e eu vou terminar esse projeto desses 10 anos falando com a criança que mais me recordou a Lívia. Uhum. Porque ela é muito diferente, porque a Lilica tem muitas alterações genéticas, ela tem muitas particularidades. Você pega a ressonância dela, quando eu mostro em aula e eu mostro ela, assim, ninguém. Não tem, só quando a gente for tomar chá, come lá de cima para ele explicar a ressonância da Lilica e a Lilica não conversaram. Se Deus quiser, nunca conversarão, porque é um exame de imagem muito ruim, é um eletro muito ruim. Tem muita alteração genética que nenhuma fala com nenhuma. Né? Então, assim, nada fala com nada. Se você tenta criar uma linha de raciocínio para ir por esse lado, você anda 10 metros, aconteceu uma outra coisa que você tem que ir para o outro lado. Então, ela é muito diferente. E ela é muito diferente numa família diferente, com uma mãe diferente, com uma irmã diferente, para surtar a vida de uma terapeuta. Né? Então, assim, a Lilica é muito Essa diferente. não veio o mundo a passeio, ela veio realmente para trazer alguma coisa muito diferente para muita gente, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, para mim, ela é a criança que mais se assemelhou com a Lívia. Então, além disso, teve o choque emocional, porque hoje a gente não é mais terapeuta e mãe, eu posso falar coisas que você mesma não sabe. O choque emocional para mim foi muito pesado de me reencontrar com a Lívia anos depois. E numa fase que a Lívia Para já não. quem não sabe, elas têm uma certa semelhança até de aparência, assim, né? Quando ela chegou, os cachinhos, a cor da pele, o jeito de olhar, elas tinham semelhanças. Acho que se me Física. colocar numa árvore genealógica, aí eu tenho algum parentesco com a Cris. E se você olhar os vídeos que a gente tem, as fotos que a gente tem das duas, você põe ali na mesma caixa. Ela é real. E para mim isso foi muito chocante. E eu me reencontrei com a Cris depois de muito tempo, numa situação diferente, que já foi no consultório. Porque quando eu entrei a primeira vez na casa da Cris, tava a Uma Cris, o seu menina. Fábio. Não, eu era uma criança, a Cris é louca. Já falei isso publicamente, eu nunca teria dado nunca na minha mão. Mas a Cris e o Fábio em casa, o Léo, que tem muito jeitão da Manu, e a Livinha no Introspectivo, colo. observador. E a Livinha no colo, e assim, todo mundo meio perdido. Sabe aquele olhar que tá meio fora do que tá rolando? E quando você entrou no meu consultório, foi muito. Eu falo muito em aula que, assim, quando eu começo a contar a história da Lilica, eu conto da seguinte forma: que você chegou no consultório com a Lilica encaixada. Eu uso até aquele exemplo daqueles agarradinhos, sabe aqueles bichinhos que faz assim? Eu encaixava ela aqui. Ali tem olhar para ela durante a nossa discussão, que você sentou na minha mesa e você tinha lido os meus artigos. E aí você sentou e começou a conversar comigo e você passou todo o processo da nossa conversa, que foi muito longa,
sem olhar para a Lilica. E aí, quando eu falei para você que eu falei, agora eu vou examinar a Lilica, que eu fui pegar a Lilica, ela subiu as pernas para mim não encostar lá no chão e puxou meu cabelo. E uma das coisas que tinha várias vezes durante a nossa conversa, você me pontuou assim: a Lilica não escuta, a Lilica não entende, a Lilica não vai andar. E eu lembro que uma das suas frases, antes de eu pôr a mão na Lilica, é assim: o Rafael pediu para mim vir aqui, eu não tenho expectativa, então assim, qualquer coisa para mim tá bom. Mas quando eu te E eu questionei, não tinha expectativa mesmo, Lu. De você verdade, fala, eu não tinha expectativa. se ela ficar em pé, para mim tá bom. Tipo, Uhum. né? Mas assim, tão desacreditada que a hora que eu fui pegar a Lilica, que ela subiu a Exatamente. perna, puxou meu cabelo e fez assim: não pode puxar meu cabelo. E ela soltou meu cabelo e assim, desceu a perna, tipo, você tá brigando comigo? Eu falei assim, como que pode, né? Assim, olha como é um momento, para mim foi muito marcante, que assim, quem não escuta e não entende, não entende, e não pode. E solta. Então, assim, só aquele momento já desvalidou o não escutar e não entender. E quem tem força para segurar os membros inferiores no abdômen tem muita força para ficar em pé. Quem dera eu, minha filha, que estou há Uhum. meses já fazendo abdominal diariamente e não tenho força para isso. Então, assim, isso desvalidou muita coisa. E ao mesmo tempo que você estava muito desacreditada, você entregou a Lica para a gente de uma forma muito genuína. Você nunca me questionou. Você leu todos os meus artigos até hoje, não sei por quê. Eu cheguei em você com muita confiança, né? Eu acho que isso é muito importante. Acho que as famílias, quisera eu que todas as famílias realmente pudessem ter a confiança de entregar seus filhos para uma pessoa que leva a ciência a sério, né? Isso para mim era muito importante. Eu tinha certeza de que você é, era uma pessoa que tinha um conhecimento científico muito grande. Desde que a Leica nasceu, eu sabia que, apesar de toda a fé que eu tenho, era a ciência que seria o instrumento para eu levar ela para alcançar o máximo de potencial que ela tinha. E então eu entreguei a Lilica com muita confiança no conhecimento científico que você tinha. Apesar de ter te achado uma menina, eu lembro que eu cheguei, pensei, mas é essa mocinha estava de jeans, de camiseta branca, comendo, assim, super tranquila. Eu falei, mas é essa mocinha, doutora Luana Colange? Então, para mim ainda foi um choque aquele começo, mas também foi um divisor de águas. Acho que se eu fosse falar, talvez o dia que eu renasci como mãe foi o dia que eu sentei no seu consultório, que eu sentei no Senep e você abriu a ressonância da Lilica para mim e pela primeira vez alguém me explicou, embora eu sabia o quão grave era, você me explicou qual que eram as dificuldades mais reais e as potencialidades. Você olhou algo positivo em tudo aquilo. Eu lembro de você olhando e falando, poxa, o cerebelo está bem preservado. Eu, uau, alguma coisa está bem preservada, sabe? Foi muito significativo para mim esse dia. Eu queria que todas as mães pudessem ter essa experiência que eu tive de entender a situação encefálica de seus filhos. Porque o cérebro é o caminho para a gente chegar em toda e qualquer função. E eu queria que todas as mães tivessem o privilégio que eu tive. Então, eu sempre vou ser grata a você pela aula que você me deu aquele dia e por todas as aulas que vieram de lá até hoje, porque eu aprendo um absurdo com você, e Eu foi muito acho, eu significativo. O sonho concordo. por um país em que todas as mães viverão o que eu vivi quando receberem um filho, com a complexidade que é a Lilica. É o meu sonho e é muito por isso que eu vou trabalhar, para que existam outras oportunidades como a que eu tive. A Marcela vem se tornando uma grande ativista de direitos, de ciência, de ética. Eu acho que assim, hoje mais Não do que foi planejado, mas acho que estava nos propósitos que a Lilica ah, me sempre tá, trouxe. Marcela. Quando a gente passa lá, a gente assume um plano muito maluco. Só que a gente estava lá do lado do homem, então você fala, "Ah, eu vou dar conta de tudo." Quando você chega aqui, você fala, não sei, se o plano foi adequado. Mas primeiro, eu agradeço o elogio e eu acho que assim, a coisa mais incrível da TDCS para mim, eu já falei isso várias vezes, foi ter que buscar possibilidades em exames. Não considerar só a lesão. Eu acho que talvez isso.
Lógico que eu sou apaixonada pela TDCS, por neuromodulação, sou muito mais apaixonada, quem me conhece, por neurologia e controle do movimento do que por TDCS, essa é a grande verdade. Uhum. Mas a TDCS me trouxe assim, ó, aqui tá difícil, mas olha quanta coisa tem aqui. O que que a gente vai achar? Que caminho que eu vou seguir? Então, é um treinamento para encontrar possibilidades, não só dificuldades, porque pô, dificuldade, hoje quando eu tenho um problema, que hoje eu sou uma pessoa adestrada na terapia, eu olho, quando eu vou conversar com a minha terapeuta, eu não quero o reforço do que está ruim. Uhum. Eu quero que ela me ajude a descobrir uma forma para aquilo que é muito grave para mim se tornar menos pior. Para que eu tenha um caminho para lutar. A gente estava conversando um pouco antes, que eu acho que assim, eu falei assim, Má, você sempre soube que a Lilica ia andar. Você podia não enxergar naquele momento, mas você sempre soube que a Lilica ia andar. E a gente estava falando da fé. E fé não tem nada a ver com religião para mim. Tanto é que você falou assim, eu sempre tive muita fé, mas eu sabia que a ciência que ia ajudar. A ciência provou o impacto da fé. A fé é uma das vertentes com alto nível de comprovação científica, o quanto a fé transforma e muda. E a fé é para mim assim, é aquela sensação que a gente tem lá no fundo do coração que não tem alternativa de dar errado. Que mesmo se der errado, é porque aquilo era o correto. Só não era o correto que eu sou capaz de fazer Exatamente isso. hoje. Você foi uma teóloga agora, definiu maravilhosamente bem. É isso, assim, é uma coisa que eu venho, o processo da pandemia e tudo que aconteceu na minha vida, e você é uma pessoa, faz parte da minha vida particular, sabe? O quão árduo vem sendo, assim, do ponto de vista pessoal, certos fatos da minha vida nos últimos anos. E eu venho pensando muito sobre a fé, e hoje eu cheguei nesse ponto que me conforta, que é exatamente isso. Mesmo quando deu errado, é porque ele escolheu de alguma forma aquilo que é o certo. E eu só não sou capaz de entender que aquilo é o certo hoje. Mas eu tenho certeza que ele vai me explicar em algum momento que eu tenha condições de entender o que é certo, né? A fé para mim é isso, né? Então, lá no fundo do seu coração, a fé já existia. Porque se a gente for pensar num ponto de vista muito racional, a Lilica chega totalmente desacreditada por você, porque eu vou ser super sincera. Uhum, eu estava desacreditada mesmo. Eu, Luanda, terapeuta, não tive dúvida, nem desde o primeiro dia. Eu falo isso para todo mundo. Eu, Luanda, não tive dúvida. Inclusive, eu acho que a TDCS ajudou sim a Lilica, mas eu acho que a Lilica aprendeu a fazer exatamente tudo que ela já ia fazer. Não, a gente não tem esse mérito. Eu sei que você nunca vai concordar. Tecnicamente falando, ela fez exatamente tudo o que ela era capaz de fazer. A TDCS não transformou o prognóstico dela. Não transformou. Acho que a gente tem que ter humildade de reconhecer o que a gente fez e o que a gente não fez. Eu acho só que, assim, eu brinco que eu sempre falei para a Lilica, né, que um tirano reconhece um tirano. E a vai Tirana e ser tiraninha. sempre a minha tiraninha. Os tiranos têm muitas coisas ruins, mas uma delas é assim, a gente não aceita desistir. Uhum. Só que para você não desistir, você tem que saber como fazer. Eu acho que a gente só apresentou para a Lilica, do ponto de vista de treinamento neurofuncional, o como fazer. Porque a Lilica sai de uma situação que realmente é isso. Ela tinha um bom controle de cabeça, um bom controle de tronco, movimentava com velocidade os braços, com velocidade as pernas. Ela tinha um grau de força muscular muito bom, talvez melhor do que o nosso até hoje. Uhum. Mas ela realmente não ficava em pé e não andava. Isso é um fato. Essa era a Lilica. E é só que a Lilica ficou em pé e começou a trocar passos com apoio em 2, 3 meses. A nossa dúvida sobre o ficar em pé e andar acabou muito rápido. É, eu confesso que para mim, eu lembro que o dia que eu filmei os primeiros passos, você ali, dando mãozinha para ela, e quando ela deu os primeiros passos, eu justamente filmei porque eu pensei, eu vou ter que ver depois, porque ela não ia andar e isso aí é andar. Então, deixa eu filmar, porque eu vou ter que ver isso aqui depois.
não é, tem alguma coisa estranha. Então, o filmar, para mim, é um vídeo que começa com os passos e termina com a câmera chorando, porque eu estou chorando. Para mim, foi filmar para ver depois, porque aquilo que estava acontecendo não era o que ia acontecer. Né? Hoje você falando, realmente pode ser que lá no fundo eu tinha mesmo fé que ele ia andar, mas naquele momento eu não tinha fé nenhuma. Eu estava desacreditada no que a Lilica poderia fazer. Eu só queria que ela ficasse em pé, porque eu achava que ela queria ficar em pé. Eu não achava que ela andaria. Eu achava que você era uma louca ou uma visionária. Eu ainda estava achando que você era mais louca do que visionária. Para mim não estava muito claro. E para mim foi uma surpresa o primeiro passo. E as surpresas foram vindo. Eu acho que eu só acreditei que a Lilica ia andar mesmo quando ela andou. Mas foi, talvez o que você falou é verdade, estava lá no fundo. Ah, não, Mas talvez eu estava tão machucada porque eu não conseguia isso. entender. Porque a gente ouve tanto, a gente ouve tanto prognóstico ruim, tantas as dificuldades, toda a complexidade do quadro dela, e a gente ouve muito na reabilitação, e eu acho que é uma coisa muito importante para as mães estarem conscientes disso, as mães, os pais, toda a família. A gente ouve muito que a neuroplasticidade vai acabar. A gente chega no centro de reabilitação ouvindo isso, e a gente começa a viver uma corrida contra o tempo desesperada, porque a neuroplasticidade vai acabar. E aí eu demorei para estudar e entender que a neuroplasticidade não ia acabar nunca. Que a gente está aqui adulto agora e a gente está fazendo processos neuroplásticos aqui neste momento. Uhum. Então, naquele momento, eu vi um cérebro extremamente comprometido e imaginava ele num processo de definhamento e não num processo que estava fazendo de neuroplasticidade constante. Então, isso para mim foi muito impactante. Quando você desconstruiu isso, e me falou que ela seria capaz de aprender sempre. Uhum. Talvez em velocidades diferentes, Pra sim, talvez em sempre. velocidades diferentes, mas ela seria capaz de aprender sempre. Então, eu tinha muita coisa para desconstruir emocionalmente e até de raciocínio clínico para poder abraçar aquela realidade que estava acontecendo dos passos dela. Que hoje acho que eu ainda estou festejando isso. Não, tenho certeza, mas eu sou muito feliz, né? Mas você sabe que assim, hoje a gente fala de reabilitação centrada à família. Eu acho que boa parte do trauma que você trouxe foi pelo processo de não construção da reabilitação centrada à família ao paciente. Você Porque tem toda assim, a ó, razão. E é super importante você usar essa palavra, trauma. Isso é realmente um trauma. As pessoas acham que essa palavra é um tabu e a gente não pode associar trauma a um filho com deficiência, mas a gente tem que falar com verdade, ainda que com gentileza, que um filho com deficiência traz um trauma na família. E uma reabilitação que é desinformada, e que a gente fica preso a tabus, isso agrava o trauma que a gente está vivendo. Por isso que é tão importante o diálogo pleno com o profissional. E entendo que em muitos serviços é extremamente difícil você ter diálogo com o profissional, porque o profissional não tem, às vezes, tempo para ter um bom diálogo com você por conta do volume de crianças que tem que atender. A gente está num país que a gente tem que compreender que a gente tem uma série de limitações. E é um privilégio quando a gente tem esse tipo de diálogo, e por isso que eu luto para que esse tipo de diálogo esteja entre todos. concordo e discordo, porque assim, sendo super sincera, muitos dias eu estou no serviço privado, você conhece. Diz que faz atendimento filantrópico, mas tudo bem. Eu estou na minha casa, que nem quem me conhece sabe que a bola é minha e só jogo quem eu quero. O parquinho é da Luanda, essa é a E frase quando a assim, gente ó, entra no consultório. e Tem duas frases muito legais no consultório da Luanda, é o parquinho é dela e se não tiver evidência científica não passa dessa porta. Eu adoro essas isso. frases. E não passa porque o parquinho é meu. E assim, o parquinho é meu e pronto, né? Então, assim, é lógico que a dinâmica é minha lá dentro, né? E a minha equipe é uma equipe maravilhosa, treinada por mim. Então, a dinâmica deles também é a minha. E vocês são muito acessíveis. A gente pergunta e Porque vocês a gente explicam. escolheu ser. Eu tenho muitos dias, semana passada, Keila, que você sabe quem é, Keiloca, a mãe do Enzo, ela chegou totalmente agitada. Eu passei 50 minutos conversando com ela. E eu virei para ele e falei, Enzão, cara, hoje o único jeito de eu te ajudar é acalmando tua mãe. Se você parar
uma vez para sentar para a mãe, conversar com ela e a criança não fazer exercício, você Não tem. está fazendo reabilitação. Se você fala assim, ó, esse Mas aqui é o horário. essa sensibilidade, essa visão, você sabe que ela não é entregue em todos os profissionais, não faz parte de todos os Mas, serviços. Isso é algo muito diferente que tem em vocês. E eu mas queria que tivesse tem em todo que lugar. ser, mas assim, a gente Tem que tem ser, que eu brigar concordo. A por gente isso, tem que trabalhar para isso. né? Porque assim, não adianta eu tratar a Lilica se eu não te acompanhar. Não adianta eu achar que você vai fazer em casa o que você não entendeu. Exatamente. A reabilitação, ela é um conjunto, ela não é só a criança, ela é também a família. Ela é, a criança não é minha, ela está numa família. Eu sou equipe de apoio, eu não tenho nenhum protagonismo. É uma insanidade o cara achar que ele é protagonista de alguma coisa. Eu vou para minha casa, eu sou protagonista da vida do Luca. Eu não sou protagonista da vida da Lilica. Eu tenho que te ouvir. E quando eu falo isso, é assim, eu não tenho dúvida que se alguém tivesse encarado a personalidade da Lilica e falado, você vai ficar em pé porque eu estou, você vai ficar. Que tal? Ela teria chego, entende? A TDCS ajudou, sem dúvida, não até porque estava aqui comemorando isso. Não, Eu eu sei conheço. que a TDCS ajudou, eu acho que o treino de marcha em esteira foi Sensacional, a gente fundamental. usou o que tinha de evidência, a Lilica respondeu a E isso é intervenção sempre importante. exatamente da Você traçou um projeto que você sabia o que você estava fazendo, né? Isso exatamente. é importante, mas a evidência científica tem que entrar nisso. Você Não, tem que traçar um muito. caminho. É Eu o Waze. escolhi as intervenções com nível de evidência para tratar a sintomatologia e as dificuldades que você me apresentou, e aconteceu exatamente aquilo que a evidência mostra nos artigos e mostra na minha vida. Então, assim, por isso que eu te falo, E existe isso dá muita segurança para a família também. Eu acho que é tinha muito dúvida importante da as minha famílias parte? entenderem isso. Oi? Tinha que assim, tinha dúvida da minha parte? Não, a Lilica tinha um quadro clínico compatível com o que a ciência apresenta. Eu usei exatamente aquilo que a ciência me mostra que é efetivo e o resultado foi efetivo. É isso que entende no que eu te falo que assim não existia essa dúvida da nossa Hum. parte, porque assim a proteção que a família tem na ciência é a gente poder contar para a família que a gente sabe onde a gente vai chegar, porque quem não sabe para onde está indo não vai chegar em lugar nenhum. Exatamente. Você sabia onde você podia chegar e você sabia qual o caminho para chegar lá. E eu Uhum. entendi e aprendi com você e levo isso hoje para minha vida, que isso é prática baseada em evidência. E eu Exatamente. queria muito que todas as famílias tivessem esse olhar e esse acesso, porque é isso que vai reabilitar com qualidade as nossas crianças. É assim que a gente vai chegar no máximo do potencial delas, é com prática baseada em evidência. Do contrário, a gente está tateando e a gente está despendendo o nosso tempo, o nosso recurso financeiro, a nossa emoção em algo que a gente não tem convicção. Então, eu tive muita segurança quando ela estava com você, porque eu sabia que você estava fazendo pelo olhar sobre a ciência que você tem. E é isso que eu ergo a voz para incentivar para que as famílias busquem. As famílias têm que buscar serviços que Eu acho olhem com esse inaceitável. carinho. Eu acho que assim, hoje é inaceitável. É inaceitável. Assim, podem falar o que for. Eu acho inaceitável. Não, não concordo. Não é porque eu fiz pesquisa porque eu queria promover melhora dos meus pacientes. Eu nunca fiz pesquisa porque eu queria ser pesquisadora. Os meus artigos têm nome e Uma vez você sobrenome. falou uma frase que me marcou muito, eu sou uma entusiasta da pesquisa, você falou, a pesquisa é para o clínico. E é exatamente isso, você vai pesquisar para que aquele clínico entregue o melhor tratamento para o seu paciente em qualquer área da saúde, inclusive na reabilitação neurofuncional. Então a gente precisa parar e olhar isso. Às vezes a gente, como mãe, a gente recebe uma série de propostas comerciais de tratamentos que são oferecidos para os nossos filhos, e quando a gente vai atrás do que tem de evidência científica, é extremamente frágil. Então, é super importante a gente fazer as escolhas certas também, as famílias que têm essa possibilidade de escolher, que escolham com consciência os serviços que vão tratar o tratamento dos seus filhos com esse olhar na prática baseada em evidência. E isso você apresentou assim para mim de uma maneira muito acolhedora, sem esquecer de cuidar também do meu emocional, porque eu sentava Mas, ali no chão do mas consultório seguir e a ela me ciência, explicava tudo.
Seguir a ciência é fazer reabilitação baseada na família do paciente. Isso é ciência. Quando a gente te acolhe, quando a gente te explica, quando a gente está do teu lado, isso não fazer ciência é não te acolher. Eu não estaria praticando a ciência dentro do meu serviço se eu ignorasse a sua existência, da sua filha, do seu marido, da dinâmica da sua casa. E tem uma coisa muito importante que assim, tem artigo sobre o diagnóstico da Lilica? Não, não tem. Existe uma coisa de você usar Não tem lilicas no mundo, na verdade. não tem outra. Mas é você fazer o uso indireto da ciência, mas tem uma vasta literatura sobre quadros clínicos parecidos com a Lilica. A Lilica, motoramente falando, ela é uma criança que tem uma disfunção cerebelar. Embora o cerebelo seja a área mais íntegra, ela se comporta como uma criança que tem um quadro muito semelhante a uma ataxia. Uhum. Ela tem uma alteração de equilíbrio, ela tem uma alteração de parametrização, ela tinha uma dificuldade de estabilização, ela tinha uma dificuldade de processamento vestibular. Então, assim, não tendo diagnóstico, mas eu tenho um nível Uhum. absurdamente importante de evidência sobre distúrbios da marcha, sobre distúrbios do equilíbrio, sobre distúrbios de parametrização e coordenação do movimento. Só que eu tenho que ler mais, porque se eu jogar na PubMed, assim, olha, Lilica e reabilitação. Joga lá o quadro genético dela, não vai vir nada. Tá, entende? Assim, então, esse uso da ciência ele é muito mais divertido e dinâmico do que as pessoas pensam. E a única forma em 2023 de fazer prática baseada em evidência é você ouvir e considerar as metas e os desejos e a dinâmica da família. Não tem nenhuma outra forma. O cara E que isso que não você ouviu está o que a família falando, quer, aí ele acabou o jogo. exatamente, eu acho que tem um olhar muito relevante, sempre que eu estudo em bioética, a horizontalidade entre o paciente e o profissional da saúde, eu lembro de você. Porque a gente veio de uma história paternalista em que o profissional de saúde sabia mais que o paciente e a família, então ele impunha a vontade, e o paciente e a família levavam aquela vontade imposta, sem diálogo, sem troca, sem exercer sua autonomia de vontade, e era uma relação distante. E hoje a gente não pode mais falar dessa relação paternalista e distante, a gente tem que falar de uma relação equitativa, horizontal, porque é ela que vai promover o melhor desenvolvimento do paciente. E a Luanda me deu muito espaço para eu exercer essa autonomia de mãe de paciente. Eu falava para ela, eu queria a Lilica em pé atrás do bolo do aniversário. E ela falou, então, a gente vai trabalhar para a Lilica ficar em pé no aniversário dela. E a Luana literalmente suava ali a camisa para ajudar a Lilica a ficar em pé. Ela levou em consideração aquilo que eu considerava mais importante para a vida da Lilica naquele momento. E isso é uma relação horizontal entre profissional de saúde e família que leva o bem-estar do paciente. Então, eu acho que quando você junta esse respeito, essa horizontalidade na relação com a prática baseada em evidência, quem mais ganha é a criança, o É paciente o de nosso qualquer único idade, na verdade. objetivo. Então, Eu não tenho nenhum objetivo, e assim como você, a gente não tem o objetivo da gente estar melhor, né? E eu acho que até, eu sempre falo no consultório assim, falo, ninguém me contrata para fazer a vontade das mães e dos pais. Todo mundo me contrata para pensar no melhor para a criança. uhum, Entretanto, só tem um jeito de fazer o melhor para essa criança, que ela estar dentro da dinâmica da família dela. uhum, Isso é. Porque muitas vezes eu lembro, porque a Lilica Ferce, ela entrou para fazer um protocolo com a gente, que chama de protocolo, mas são as 10 sessões de TDCS associada ao treino neurofuncional. Em 10 dias a Lilica estava ficando em pé com apoio. Por isso que uhum. eu comento que, assim, muito provavelmente, sem a TDCS, não teria sido em 10 dias, mas ela teria ficado em pé sem Sim, a apoio. TDCS, ela acelerou todos os processos. Eu lembro que eu vi diferença na Lilica no primeiro dia, eu falei, tô louca, tô sugestionada, porque não Porque é ela possível que no aumentou. primeiro dia eu vi alguma diferença. Mas parece que o cérebro dela correspondeu tão bem à TDCS que realmente acelerou os processos E a e Lilica é uma paciente cerebelar, motoramente falando. O cerebelo, ele trabalha com velocidade. A hora que a gente aumenta a velocidade de processamento dele, ele mostrou que veio. Neurologicamente falando, é isso. Melhorou, mas talvez com uma velocidade menor ela teria alcançado. Mas em 10 dias ela estava assim.
Em pouquíssimas semanas ela estava andando em pé com apoio. É essa a história da Lilica. E várias coisas foram acontecendo, porque assim, ela era uma criança que estava andando, mas que tinha uma questão de comunicação comportamental muito ruim, porque ela nunca tinha sido ouvida, mas não por mal. Então, assim, o modelo de E a comunicação. gente achava que ela era incapaz de compreender e de interagir, né? Então a gente Eu fez uma lembro, leitura errada dela. sim, eu nem vou, não vou discutir essa parte, uma leitura errada dela. Mas eu lembro que um dia eu fui pegar uma girafinha, eu falei, eu vou brincar com a girafinha. E você olhou e fez assim para mim. Talvez você esteja hipervalorizando a Talvez. Lilica. Aham. Nessa hora foi o dia que eu falei assim, ou eu vou resolver a Marcela. Porque eu achava que a Lu, como eu não sabia se ela era uma louca ou uma visionária, eu achava que ela superestimava o potencial da Lilica. Ela, tadinha, tá achando que a Lilica vai conseguir fazer as coisas. Super conseguiu fazer tudo e Pois fez é, e assim, e tá na por muito escola tempo hoje. ela fez muito melhor comigo do que qualquer outra pessoa. E Sim. talvez porque ela soubesse Eles que se deram muito bem, até porque tirando se entendem, então foi maravilhosa a reabilitação. exatamente. A gente já tem intimidade para essas brincadeiras, viu? Por isso que eu tô Não, chamando a Lu de não, tirana, já e é eu falo amizade. que a Lilica é minha tirana em aula, formal. E tudo que a Livinha tinha de doçura, A a Lilica Lilica não veio tem. de ardida, né? Eu acho que ela veio até por isso, ela veio me fazer olhar para uma situação do passado com a minha personalidade. Eu tenho muito da personalidade da Lilica. E eu acho que Uhum. talvez por isso. A Lilica é uma lutadora. Os fortes não são aqueles que não caem, são aqueles que mais vezes se levantam. Aí que E tá a a Lilica, história. assim, do apegar de 4 e 7 dela, eu já percebi ali que essa menina queria muito viver, que ela queria muito ir em frente, que ela estava disposta a lutar. Mas eu fui aprendendo a enxergar melhor a Lilica e eu vou ser sempre muito grata a você, porque você me ajudou a enxergar muito a Lilica, né? A Lilica, acho que ela teve um segundo renascimento quando ela chegou no Senep para iniciar a reabilitação ali, porque ali eu comecei a acreditar na Lilica. Demorei, né? Eu ainda fiquei achando que a Lu era louca um tempo. Demorou, mas não demorou. Eu Foi. vou até te dizer por quê. Porque assim, ó, quando ela começou, você podia até estar, mas quando ela começou a andar com andador, você só andava com andador. Quando ela estava andando de mãozinha, só andava de mãozinha. Tudo que tinha para fazer, você entrou no jogo muito rápido. Você até podia estar, por isso que eu falei, você sempre soube. Porque você entrou e foi fazendo, e foi fazendo. E a Lilica, assim, num ano, eu lembro que ela mudou muito. Mas assim, muito. Uma Então, velocidade assim. e aí ela ficou. Eu não gosto de contar coisa mais negativa, mas a Lilica ficou. Ela teve uma fase muito ruim de Sim, a instabilidade Lilica teve uma série clínica. de intercorrências, foi muito difícil. Ela ficou internada. E para A mim gente foi. achava que a gente ia ter perdas gigantes, assim, Eu era vou uma ser sincera com preocupação. você. Eu achei que eu ia perder ela. Não perdas de funcionalidade. Eu, Luanda, achei que assim foi uma das vezes, uma penúltima vez nos últimos anos que eu liguei para todas as mães que eu conheço e falei para todo mundo que eu sei que participa de grupo de oração. Eu falei, olha, coloca porque eu tô com muito medo do que vai acontecer. E fui conversando com a minha equipe, e assim, foi um momento que a gente, do nosso lado, todo mundo ficou muito abalado, porque eu virei. Eles nunca me veem ficar mais assim, né? Aí eu falei assim, eu conversando com o Rafa, eu falei assim, eu acho que a gente vai perder a Lilica. E eu lembro que a minha conversa, até com a Mila de cima, foi muito assim, ó, cara, na boa, você perdeu o time. Isso lá não vai ser agora, tipo, você resolve a parada aí que você perdeu o time, tipo, agora não concordo. Não concordo com você. Se você fizer isso, Você apresentou um recurso para Deus, não sei, Senhor, por favor, eu vou ficar se uma magoada se mudança. você fizer isso. E aí eu lembro que eu fui no hospital, Belilica, porque eu realmente, todo mundo ficou com muito medo. E eu lembro que a hora que eu peguei ela no colo, que ela encostou assim, você lembra? Que ela encaixou assim, ficou deitadinha, porque a Lilica, ela me cheira. Cheira. Ela me cheira. Ela ela me cheira. Ela ficou ali. E eu lembro que o meu pensamento era muito assim, cara, como assim, meu? A gente já chegou aqui. Agora.
termina, né? Tipo assim, que isso, né? Para com isso, vamos terminar a história. E aí a Lilica saiu do hospital e 6 meses depois ela tá andando sozinha. É. Né? E aí eu lembro que as primeiras vezes que ela começou, porque ela saiu de uma questão de que ela não se movimentava, ela não entendia, por uma situação que ela dominava o movimento com muita velocidade. Eu tenho vídeos dela brincando que eu falo, cara, eu nunca vou fazer isso. E ela se divertia com a gente. E assim, A virou. reabilitação era muito divertida para ela. Ela gostava de ir para esteira. E ela gostava de ir esteira, e aí tinha as brincadeiras com o outro, a ameaça, até a história de puxar o cabelo, depois virou. A gente tem vários videozinhos dela assim, Viram tipo, piada. ameaçando, eu vou E fazer pegar isso. coisa na mesa da Mayra. E aí você foi se acalmando, Foi. né? E você foi curtindo o movimento dela. Eu acho que ela demorou o tempo que você precisava. E aí você foi curtindo o movimento, e aí a Manu foi, todo mundo foi curtindo, e eu tenho cenas assim muito legais que a gente nunca, eu vi passos da Lilica no consultório, né? E, assim, isso sem dúvida a gente tem vídeo, e é muito Muitos vídeos, muitos legal. vídeos. Dá um Mas documentário inteirinho. as partes mais legais, eu acho que assim, eu ganhei um porta-guardanapo com Mas tem um motivo para porta-guardanapo, não é que eu sou louca para dar presente. mas assim, eu ganhei um porta-guardanapo para explicar, um texto explicando a importância de eu ter um guardanapo na minha mão, que é o porta-guardanapo que está em casa. Eu ganhei um Vamos propé. explicar o porta-guardanapo, que loucura, né? Num dos primeiros momentos, eu achava que o que a Luanda estava conseguindo fazer com a Lilica ia perder, porque eu falei, gente, com o grau de gravidade neurológico dessa criança, ela vai aprender hoje, mês que vem ela vai esquecer. Assim, para mim, tava, bom, beleza, tô aqui, mas ela vai esquecer. E aí a Luana pegou um guardanapo que ela tinha na mão. E ela me desenhou o neurônio, o axônio, me explicou como que era o caminho. Ela falou, olha, depois que essa corrente aqui passa, e a gente mandou o estímulo, e fez a sinapse, e aqui o axônio alcançou outro neurônio, e ela me fez um desenho, assim, ela me explicou que a partir do momento que aquele circuito tivesse montado, que ele não ia se desmontar, porque eu achava que o circuito ia se desmontar. Ela falou, a partir do momento que ela aprendeu que o circuito está montado, está ali. E aquele guardanapo teve tanta significância para mim, então é isso. Então, depois que está feito o circuito, não vai se desfazer mais, então bora lá, porque então o aprendizado não vai ser perdido. Então, isso para mim, aquele guardanapo foi o guardanapo mais importante da minha vida inteira. Então, E por minha isso. justificativa, a Marcela foi fazer, nesse dia a gente estava mudando a sala do consultório, a impressora estava desligada, não tinha folha de sulfite do lado, e a Marcela empolgadíssima, e a gente usou um guardanapo. Mas o guardanapo foi ótimo, teve muito mais impacto. E é isso. Naquele momento você precisava me acalmar e você ia usar qualquer recurso que você tivesse à Coisa, mão. qualquer coisa. E é isso. O conhecimento pode ser transmutado de qualquer forma. Basta você querer. Ele não tem que ser chique, ele não tem que ser glamuroso, ele tem que ser acessível. Eu acho que esse é um Se ponto. tornou acessível para uma pessoa com zero conhecimento científico e você me fez compreender. E até hoje, quando eu vejo a Lilica aprendendo alguma coisa, eu penso, ixi, ela aprendeu agora, será que ela vai esquecer quando? Ah, não, ela não vai esquecer. Então, aquele guardanapo me marcou, foi muito significativo. E é isso, e a TDCS ela é simples, ela não é complexa. Por isso que ela funciona, porque ela vai Uhum. lá e com a delicadeza da simplicidade facilita a ativação. Ativar ou não é nossa responsabilidade. É. E aí vem o segundo presente importante. Que foi, Ah, né, um tá. bilhetinho dizendo que a Lilica não tinha tênis. A Lilica não tinha Aquele tênis. era o Ai, a primeira vez que a protocolo. Luanda falou para eu arrumar um tênis para ela, eu falei, essa mulher tá louca. Para que essa menina aqui não vai andar, vai ter um tênis? Né? Ela E não tinha tênis. aí ele é a representação do treino. É. Sem treinamento, sem você deixar a criança experimentar, vivenciar, fazer, errar, para então ela descobrir qual é a forma dela de acertar. Não existe reabilitação. Não É. existe. Não existe. Ninguém aprende aquilo que não fez. Ninguém aprende sem errar. A gente aprende se eu perguntar para você,
Marcela, qual foi o melhor momento da sua vida? Você vai ter, falar, se eu falar assim, qual foi o pior dia da sua existência? Você vai demorar, você não vai, você vai ter na certeza, porque a gente aprende pelo erro. A gente, infelizmente, a gente aprende muitas vezes muito mais pelo erro do que pelo acerto. O acerto você não valoriza tanto. O erro, ele faz parte do processo de aprendizado. Você tem que errar, e deixar fazer, e deixar fazer. Quantas vezes, né? Ela fazia de qualquer jeito, só para olhar na bola do meu olho e falar, e aí, o que você vai fazer? E aí você tem que ir lá e falar, beleza, agora vai lá, faça de novo. Assim, e quantas vezes ela não foi experimentar, né? A gente tem os vídeos mais loucos, que é a Marcela mandando o vídeo da Lili com a língua assim no tanque, porque ela queria tomar água no tanque, a Marcela. Mas eu tenho uma passagem muito chocante, que foi o dia que eu falei assim, agora tudo deu certo. Agora a gente está chegando no fim. Que foi um domingo de manhã que você me mandou um áudio, uma foto, mal. Muito É. falando assim, eu fui escovar o dente, fui no banheiro, aí eu resolvi que ia escovar o dente, eu pentear o cabelo, você resolveu fazer alguma coisa mais no banheiro. E aí, quando você voltou para a sala, a Lilica tava cheio de Nescau, nananana, com cara de ué, não sei o que aconteceu, e na cozinha ela tinha aberto os potes. É verdade, tinha E você esquecido. tava muito feliz porque você ia Eu limpar a tava. cozinha das bolas que ela tinha feito. É E ela, verdade. né? Aí eu falei, cara, agora tá tudo bem, porque a Lilica tá explorando a vida dela na casa dela. Porque a minha perspectiva é que ela ia sempre ser uma criança de cantinho, que ela ia sempre ficar paradinha. E hoje me dei mal, Lu, porque agora, E aí agora a gente tem esse, né, que você me mandou essa se eu semana, o deixar a vídeo porta dela. aberta, ela pega o elevador. Ela não vai querer ficar do lado de vocês, né? Não Pois é. é verdade. E aí o vídeo dela andando de mão dada da semana passada com a amiga na escola. E É aí isso verdade. para mim é funcionar. É a hora que você vê e fala Que assim, foi para isso que você trabalhou. Você trabalhou para colocar a Lilica no mundo, para viver. "Nossa, mas é só por isso que eu quero existir. Uhum. Eu não quero existir por mais nenhum motivo na fisioterapia. É, E você, ó, missão cumprida, porque hoje está vivendo. tá na Exatamente escola do hoje, enquanto a gente passeio, está gravando, ela está no primeiro passeio escolar, está na fazendinha, judiando dos bichinhos, não sei. casa dos bichinhos. Porque a Lilica é a feliz, É a ela ama Lilica, com muita é intensidade, a ela feliz. não ama pouco, né? Quando ela ama muito. Eu acho que isso é uma das coisas que eu sempre amei. Talvez tenha a ver com você também, talvez. É isso que eu ia falar, uma das coisas que eu mais, Se tem uma identidade aí muito grande. que eu mais sinto de não ter a Lilica, porque assim, a minha felicidade como físio era uma felicidade confusa, porque o nosso maior momento de felicidade é o momento da despedida. Mas eu não acreditava nessa despedida. Eu lembro que a primeira vez que você falou para mim a palavra alta, aquilo me chocou, porque eu me via velhinha de bengala entrando no Senep para reabilitar a Eu Lilica. Eu lembro não, de você falar isso. sim, eu não achava que a Lilica estaria pronta para motoramente estar com Aí a autonomia. gente teve um E ciclo. agora sim, tá dando Pelé na escola, fechou, o pessoal se distraiu, ela vai e sobe a escada sozinha, e vai, e é isso que a gente queria. A gente teve um ciclo muito intenso e muito curto. E eu acho que isso é mérito da TDCS. A gente, em 2 anos e É, meio, três, contando muitas intercorrências, reabilitou muitas. e teve alta. Porque assim, se fosse tempo E ela corrido, foi para a vida. deu um E ano quando ela foi para a vida, eu voltei a ter vida. que é o objetivo. Esse é o É, propósito. E agora você vai poder contar a sua experiência e mudar dentro da sua área várias outras coisas. Isso é o ciclo do bem, isso é a corrente do bem. Eu nunca vou esquecer esse filme. Nunca. Você já assistiu A Corrente do Bem? não. Ele foi um filme muito marcante para mim. É um filme antigo, mas era um menininho que tinha uma doença. Eu nunca lembro a doença. O contexto do filme era assim, ó. Se você fizer um ato de bondade e amor para duas pessoas, e essas duas pessoas fizerem para duas pessoas, a gente vai ter um mundo melhor. Ou no mínimo, a sua convivência vai ser melhor. Eu trabalho com base nisso. Se a gente tiver um ato de amor para duas pessoas todos os dias, e essas duas pessoas vão transmutar, você não precisa pedir para elas, porque o amor se multiplica. Quando você tem amor, você dá amor. O amor ele não é tão fácil ter amor genuíno. Às vezes você só tem que receber para você entender como dá.
E eu E acredito. a reabilitação ela tem uma coisa muito diferente nisso, porque quando você reabilita uma criança, você não impacta só aquela criança, você impacta a família. Uma Eu lembro rede. que eu tinha muita preocupação de dar autonomia para a Lilica, porque isso vai facilitar a vida da Manu no futuro. Eu tinha muita preocupação com eles. E, na verdade, talvez quem mais ganhou com a reabilitação da Lilica fui eu, porque eu voltei a ter um pouco mais de liberdade, eu voltei a ter uma série de coisas que eu tinha abrido mão por um tempo, e então ela impactou tudo isso. Então, quando você cuidou de uma criança, você cuidou de uma família de várias pessoas, e você impactou muito mais do que só com aquela criança. A reabilitação, ela faz isso de uma maneira muito singular, né? Trabalhar com criança é trabalhar com o mundo, né? Não existe dor ou alegria maior para uma família do que aquele ser, né? Não existe isso. E é muito a Lilica tem uma coisa que, primeiro que assim, é isso, o nosso maior momento de alegria é a despedida. É. É Por essa, mais que dói, eu tenho muita saudade de estar ali sentada no chão do consultório, comendo mexerica, mas e perguntando eu se todo vou ter mundo uma tinha feito o seu. relação muito maior com você, com a Lilica, eu vou só assistir. Que ela já foi. É lógico que eu tenho meus perdidos lá, né? Tem criança que eu tenho que falar de safadeza, né? Porque não é Uhum. que tem. Mas assim, chega mesmo a Lívia, eu já vivi a minha despedida com ela de reabilitação. Hoje, todas as quintas eu atendo a Lívia. Eu tenho muita consciência que o atendimento é muito mais para mim. Eu tenho a sensação que ela vai lá só para me dar aconchego. Porque É mais uma terapia emocional do que uma fisioterapia, é né? É mais uma para dar uma psicóloga. olhada, né? Porque assim, eu me trato e me salvo no olhar da Lívia toda quinta-feira. Toda vez que eu não tô bem, que eu olho para ela assim, ó, eu falo, vai tudo ficar bem, não importa o que aconteça. Então é muito mais para mim. Ela é uma das minhas maiores curas que tem. E a Lilica, e eu tenho várias, eu vai fazendo uma lista aqui, né? Mas a Lilica, ela sempre me deu isso da intensidade. Quando eu amo intensamente. É para Aquilo ferver. é o maior amor da Não minha tem essa de ser existência. morno, não. E eu consigo amar muita gente, muito bicho, muita coisa ao mesmo tempo. A gente sabe. E aí eu quero aquilo e eu vou lutar pelaquela coisa e eu vou me refazer, eu vou me transformar, porque quando eu amo para sempre. E eu amo com toda a intensidade do mundo. E eu nunca tive nenhuma criança que amou tanto de uma forma tão parecida com a minha, como a Lilica. É. A gente, quando se Vocês são encontrava, igualmente intensas e isso fervorosas para a vida. era, eu acho que a gente gastava energia uma da outra, porque era aquela Uhum. intensidade. Eu acho que vai ser para sempre. Então, hoje, quando eu assisto o que aconteceu, e eu acho que a gente aproveitou tanto porque a gente sabia que era curto. Que Pode ser. Porque eu acho que a gente viveu uma reabilitação que foi muito intensa e muito a rápido. gente, né, foi um dive, assim, a gente emergiu naquilo. Era a minha vida era levar a Lilica para o Senep, e quando tinha protocolo era mais a minha vida ainda, né, os nossos intensivos de TDCS, e foi um momento muito intenso de um comprometimento, porque acho que, de certa forma, talvez a gente sabia que a gente ia bater asas depois. Eu achava que isso não ia acontecer, mas talvez é o que você falou hoje para mim. A minha fé, ela, no fundo, sabia que um dia isso ia poder acontecer. E aconteceu. E eu vou Muito bom. começar. Você deu assim para a gente você abriu a porta da liberdade para a gente. Então hoje a gente pode desfrutar muita coisa que nem nos meus melhores sonhos a gente desfrutaria. E o Senep abriu essa porta para a gente ser livre. E foi Eu muito bom. vou começar a concluir. Eu falo isso sempre, vocês nunca escutam, mas eu vou. Eu não fiz nada. Fez. Você sabe o que você fez. Não, porque assim, ó, quando
Eu acho que com os últimos a gente pode. Chegou num ponto que a gente já pode descambar, né? Mas eu te expliquei qual que é a minha teoria da fé hoje. Quando você enxerga isso e você estudou para promover aquilo que o outro quer, não tem protagonismo. Eu não sou protagonista de absolutamente nada, porque eu não fiz nada, porque esse plano não foi meu. Eu contribuí para o plano de vocês. Eu fui equipe de apoio, então eu não fiz nada. Se você assumir que eu fiz, é contra tudo que a gente discutiu sobre a ciência, sobre esse plano não foi meu. Eu talvez Esse plano não foi seu, mas você foi um instrumento de um plano superior. Acho que a gente organizado. tinha que se reencontrar É, eu, lá na escola. isso, assim, eu acho que assim, talvez eu tenha ajudado a organizar alguma coisa. Organizou muita coisa. É, Muita coisa. obrigada. Tem um Não, motivo obrigada, para você meu. ser a última da história inteira. Eu sou a última porque eu sou a mais enrolada, né? Por isso Mas que de eu... qualquer forma, o seu vídeo ia ser o último. Não sei se você sabe disso. Mesmo se eu tivesse gravado antes, o seu ia ser o último. Dentro do meu. O seu É vídeo é meu, mesmo? né, Marcela? O parquinho é meu, minha filha. Foi uma... O Tudo parquinho é seu. é uma ordem, porque assim. É, A é, Lilica fecha ciclos emotivos muito, muito relevantes, né? e ela foi embora. Ela foi mesmo. Ela foi embora, sem olhar para E trás. foi feliz. E ela foi embora sem olhar para trás. E eu acho que eu queria muito. Eu comecei com a Livinha, passamos pela Belinha, que foi super difícil para a Cris ir embora, não para a Belinha ir embora. E aí ontem eu vi o videozinho dela de dama de honra, né? Cumprimentando. Ah, tá arrasando. E vocês foram embora, né? E E eu precisei ir embora para eu ter tempo de me reencontrar. E eu acho que eu merecia isso. Eu merecia não, voltar a ser a Marcela. isso Porque é eu não muito sou, eu me apresentei importante. como a mãe da Lilica, mas eu não sou só a mãe da Lilica. E foi quando eu pude ir embora que eu consegui encontrar a mãe a Marcela e não só a mãe da Lilica. E a gente não olhou para trás, embora a gente carregue, assim, o nosso coração está preso ali. Na Lu, na Mar, no Senep, nosso coração sempre vai estar preso ali. Eu quero elas na minha vida para todo sempre. Mas eu tenho aprendido que a gente não olha para trás porque a gente não está indo para lá. A gente está indo para frente. Então a gente vai para frente, a gente vai construir o que a gente tem que construir, a gente vai cumprir o legado que a gente tem que, que construir e a gente vai de mão dada junto para frente. E é só para lá que a gente vai e você abriu essa porta para gente. Então, obrigada. Eu sempre vou ter uma imensa gratidão por você fechar essa série, é uma honra e um privilégio, porque o seu comprometimento, o seu amor intenso pela fisioterapia neurofuncional, que é um amor absolutamente intenso, transforma vidas e transforma a nossa. Eu vou sempre ser muito grata a você por toda a transformação que você trouxe para a minha vida, para a vida da Lilica e para a vida da minha família. Você impactou a mim, a Lilica, o Diego, a Manu, de uma maneira muito grande. E tomara que eu consiga retribuir um pouquinho de tudo que você fez por nós, porque você realmente foi transformação. E você me fez enxergar muitas coisas que eu não enxergaria na minha vida sem você. Então, muito obrigada. Eu sempre vou ser muito grata a você. Não, e eu que agradeço, principalmente por assim, por você multiplicar a possibilidade de ajudar o outro com o que você está fazendo. Tomara que eu consiga. Não, e está conseguindo, porque a informação faz isso, a dedicação faz isso, é, o amor faz isso. Às vezes não começa no agora, mas no todo, né, Má? É assim, te assistir hoje é para mim sempre a memória desse filme A Corrente do Bem. É você ver uma coisa que aconteceu, virar, vai para mais duas, vai mais três, porque assim, você não tem.
o que você está fazendo, até dentro da associação, eu nunca sei se pode falar os nomes ou não, não vai ser visto por todo mundo, porque o trabalho importante não tem que ser, não é visto, não precisa ser ter Mas ele tem que reverberar. A isso, gente não tem tem que que ter número de calçar algum. curtidas, ele tem que ser importante, não é o número de curtidas que está ali, né? E é o que você tá fazendo por um outro motivo, eu acho que isso vale muito a pena a gente terminar assim. Semana passada eu estava conversando com a mais fora de peso, né? E ela falou assim, cara, mas o que você está vendo na balança hoje é reflexo de 2, 3 semanas atrás. A sua mudança vai vir aqui na frente. E às vezes a gente quer que muda hoje. Não é, a gente planta hoje. É verdade. Tem que crescer. Você vê a A gente flor. planta para outro regar, para outro colher, Isso, né? Então, isso, hoje a gente vai. Só que semente no bolso não germina. Então, a gente tem que isso. jogar a semente. Então, hoje o meu propósito é jogar muitas sementes que promovam a ciência, que promovam a horizontalidade na relação entre profissional da saúde e paciente, que promovam a prática baseada em evidência, que promovam a empatia entre todos, porque é isso que a gente precisa para a gente evoluir como país, e eu vou trabalhar em tudo que eu puder para a gente chegar nessas E eu vou evoluções. estar sempre na primeira A linha. gente, a Mas gente vai sempre. eu vou concluir da melhor forma que eu acho que eu tenho para te agradecer. Não só pelo. Eu te agradeço pela confiança, por me presentear com a Lilica. Foi sempre muito real a minha relação com ela. Foi. E Muito. o olhar dela para a Lua ainda é um olhar que ela só tem para a Lua. É uma coisa Eu impressionante. tenho certeza que a Lilica foi um reencontro. A gente tinha combinado que a gente ia passar junto. Obrigada pela simplicidade dentro da complexidade. Eu acho que isso é muito importante. Mas, acima de tudo, eu concluo a série de vídeos agradecendo você obrigada por ser a pessoa que eu posso pedir para orar por mim no momento de Ah, desespero. Esse foi um grande presente disso tudo. Você, sem dúvida nenhuma, é a pessoa que eu tenho a intimidade, a confiança para pedir para orar para mim nos meus momentos de desespero, não mesmo precisa nem pedir, porque as orações já estão lá, mas aí quando ela pede, eu dou uma intensificada, porque eu penso, para ela estar pedindo, precisa sem intensificar. nem contar o porquê. Espero que tenha ainda muitos e muitos outros momentos para a gente discutir até aspectos mais técnicos da sua área, que é uma coisa Gente, que eu acho que tem que crescer muito, né? Espero que agora a gente retomando, passando tudo isso e organizando melhor a programação que a gente tem desses vídeos, que a gente possa discutir a sua área. Eu tenho uma lista importante de perguntas que eu acho que as famílias deveriam saber que você pode responder. Então, junto. muito obrigada por tudo. Dá um Obrigada. abraço na E Nath. obrigada por me escolher para ser a pessoa que pode orar por você e para ser a pessoa que a gente pode ter esse vínculo emocional muito profundo que a gente tem e E eu acho que que os vínculos quero que dure principais, sempre. eles não precisam estar no nosso dia a dia físico. A gente É só verdade. sabe que eles existem. Então, eu acho que no final de tudo isso, foi um grande presente para todo mundo. Às vezes uma vez a Ana da Gabi me deu uma estrela cadente para pôr na pulseira. E eu lembro sempre dessa estrela cadente, né? As nossas estrelas passam intensamente. E não é que passa para ir embora. A gente vê elas passando muitas e muitas vezes, mas é isso, com um brilho muito forte, muito rápido. Você tem que aproveitar aquilo e guardar dentro do seu coração e da sua memória para sempre. Então, eu acho que foi assim. A gente continua vivendo o brilho da intensa passagem que a gente teve próximos. Não é porque a gente não está ali que a gente não sabe que a gente existe. A gente Então, está sempre junto. E, H, é uma história muito intensa que vai marcar o resto das nossas vidas, né, Lu? com Para certeza, sempre. com certeza. Essa é a parte boa de tudo Foi isso. incrível, Lu. Amei esse bate-papo. Foi a primeira vez que eu falei sobre a Lilica. Eu nunca tinha falado sobre a Lilica dessa forma. A E, maioria das minhas mães foi assim. e não podia, essa primeira vez não podia ser com outra pessoa que não fosse a Lu. Eu fico muito feliz. Obrigada. Agarre muito a minha tirania quando ela chegar na Agarro. escola. Ela vai estar Agarro. sabendo, Primeiro ela vai estar passinho. agarrada a todos os bichos. Agarre muito Vai estar com pelo de coelho. a certeza que vai chegar na sua casa. Má, Vai um ser incrível. beijo.
enorme Beijo. para vocês. Fiquem Eu com Deus. amo você. Obrigada por tudo. Também Um amo beijo. vocês. Um beijo. Beijo.